seus nerds e crentes, tudo bem com vocês? Eu sou a Carla Guedes e esse é o Nerd Cristã. E hoje eu vou fazer um vídeo falando um pouco das diferenças entre os evangelhos. Sim, os evangelhos não são todos iguais, por mais que pareça, não é? Eu vou mostrar aqui pra vocês alguma diferença que há entre eles, no mesmo formato que eu fiz o vídeo de Game of Thrones. Você assistiu esse vídeo? Então, se você não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards, tá? Pra que você assista, porque eu contei uma história muito legal de uma guerra de tronos aí que aconteceu na Bíblia. Então, qual que é o objetivo desse vídeo? É que às vezes na sua leitura bíblica, né, naquela leitura anual, a gente fala assim, a gente lê o livro de Mateus e fala assim, você começa a ler Marcos, você fala, mas é tudo igual, eu vou dar uma puladinha aqui, né? Aí a gente já pula lá para Atos, né? Porque a gente fala, vou assistir isso, eu vou ler só um evangelho e tá tudo certo. Não, não tá. Então, se você sempre teve a impressão de que os evangelhos são iguais, então eu espero que esse vídeo, né, te ajude um pouco a entender as diferenças que há entre eles. Então, vamos começar aqui com o livro de Mateus. Vou pintar aqui com uma canetinha roxa, olha aí. Então, vamos lá. Se diz que o livro de Mateus foi escrito para os judeus. E você vai entender o porquê, tá? Então, vamos falar quem era o povo judeu. Bem, o povo judeu já era um povo que já tinha um relacionamento com Deus há muito tempo, né? Há milhares de anos. Então, eles já conheciam o nome de Deus, já tinham um relacionamento com Deus, já sabiam quem era Deus. E era o único povo da terra que estava esperando, né, a vinda de Jesus Cristo, a vinda de um Messias, né, a vinda de um rei. Então, esse é o povo judeu. Então, é um povo religioso, não é? E era um povo, assim, que não ia aceitar qualquer coisa, se é que você me entende. Então, se viesse uma figura falando, eu sou o Messias, eles iam analisar através das profecias, através da palavra de Deus, daquilo que eles tinham de conhecimento de Deus, para ver se aquele cara era o Messias mesmo, entende? Então, era um povo desconfiado, né? Digamos assim. Então, na escrita de Mateus, ele apresenta Jesus como o Messias. Então, na escrita dele, ele vai ter esse esforço de mostrar de que Jesus era esse Messias que eles estavam esperando. E como é que ele faz isso? Ele faz isso através de citando várias referências do Antigo Testamento. Então, ele mostra no Evangelho de Mateus o cumprimento de 60 profecias. Sim, e sendo dessas 60, 40, ele faz referência direta. Então, se você pega o Evangelho de Mateus, ele vai falar assim, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta tal. Então, você vai ver que na escrita dele sempre vai ter essas frases. Por quê? Porque ele está mostrando realmente que Jesus Cristo era o Messias, era o Filho de Deus. E ele também vai apresentar Jesus de uma outra forma, como rei. Sim, porque era a esperança dos judeus, era a vinda de um rei, de um Messias e de um rei, de uma figura como se fosse Davi. Só que Jesus, o reino de Jesus não veio como Davi, né? Isso frustrou um pouco os judeus, né? Porque eles achavam que, Jesus, o rei vai vir, vai nos livrar da mão dos romanos e a gente vai estabelecer um reino aqui na terra e tá tudo certo. Só que o reino de Jesus era um reino espiritual, né? Então, Mateus, ele vai mostrar essa autoridade, essa soberania de Jesus como rei. Tanto que ele foca bastante nos discursos do rei, né? Ele vai focar bastante na legislação desse novo rei, como que é a lei, como que o que esse rei ele espera dos seus súditos, né? Então ele vai falar bastante sobre os discursos, ele mostra bastante os discursos de Jesus e a legislação, né? O Sermão do Monte e tudo mais, tá? Então, ele vai focar, se a gente puder focar uma coisa no livro, ele vai mostrar muito o que Jesus falava, né? E também a questão da soberania de Jesus. Deixa eu subir mais aqui que não tá aparecendo. Outra coisa interessante que é legal falar é sobre a genealogia apresentada por Mateus. A genealogia aqui de Jesus começa em Abraão. Por quê? Porque ele queria focar essa descendência judaica de Jesus, mostrando que Jesus era um judeu.
certo? Então, esse é mais ou menos um resuminho de Mateus. Também não dá para dar uma aula gigantesca sobre isso, que o nosso vídeo não permite. Agora, vamos falar sobre Marcos. Então, Marcos, ele apresenta Jesus, diz que para os romanos. Então, quem eram os romanos? Bem, os romanos, eles eram um povo, assim, extremamente obediente, um povo extremamente organizado. Era um povo que fazia muita coisa, era um povo muito pragmático, né? Eles eram um povo que ia lá e fazia, entende? Então, você vai ver, se você estudar um pouco sobre o Império Romano, você vai ver que é um povo que eles evoluíram muito rápido. Eles construíram muitas estradas, eles tinham uma tecnologia, assim, impressionante para a época. Até se você pegar, vou dar um exemplo disso. Pega aí a Fortaleza de Massada. Lógico que Massada, ela ficou mais conhecida pelo massacre que aconteceu lá. Mas se você pega a arquitetura de Massada, é uma coisa impressionante. É uma montanha que não tem topo. Como é que eles terraplanaram aquele topo daquele monte, cara? E construíram uma fortaleza lá em cima? Como é que eles carregaram umas coisas lá pra cima? E tinha água que vinha da chuva. Gente, é impressionante. Então, os romanos, é um povo, assim, que precisa ser estudado mesmo, né? Porque eles eram, assim, extremamente organizados e tudo mais. Então, Marcos, ele vai apresentar Jesus como servo, né? Porque isso era uma coisa muito vista pelo povo romano, um cara que fazia, né? Um cara que obedecia, que tinha essa ordem de comando, essa unidade de comando claro, né? Na cabeça dele. Então, você vai ver que no Evangelho de Marcos quase não tem palavra. Quase ele não fica falando dos discursos de Jesus, porque ele estava mais preocupado com o que Jesus fazia. Então, você vai ver muito milagres, né? Jesus fazendo os milagres, Jesus andando para lá e para cá, era muita ação. Tanto que no livro de Marcos, a palavra imediatamente, ela aparece 42 vezes. Não, porque imediatamente ele foi para lá, depois ele foi para lá, mostrando esse trabalho de como Jesus era um homem trabalhador. Isso vai mostrar também, e ele mostra também no livro de Marcos, as dificuldades que Jesus teve, né? Porque para você ser um servo, também tem as suas dificuldades, tá? Então, a gente pode resumir nesse livro que ele foca no que Jesus fazia, né? Qual que era na ação, né? E também ele vai mostrar a humildade de Cristo. Porque para ser servo, tem que ser humilde, não é? E em relação à genealogia, ele não tem genealogia. Não tem, ele não quer saber, sabe? Não importa de que sangue era Jesus Cristo, o que importa era que ele fazia o que ele era hoje. Certo? Então, esse foi um resuminho bem rapidinho do livro de Marcos. Agora vamos para o livro de Lucas. Então, costuma-se falar que Lucas escreveu o livro para os gregos. Quando a gente fala assim que eles escreveram o livro para os judeus, para os romanos, para o grego, não exatamente eles escreveram com essa intenção, mas pelo menos é isso que transparece no livro e muito provavelmente era aquilo que estava no coração deles, era o povo que estava no coração deles, tá? Então, vamos falar, quem são os gregos, não é? Então, o grego era aquele povo filósofo, aquele povo que ficava viajando na maionese, que ficava pensando não só o homem naquilo que ele fazia, mas o que era o homem na sua essência, dentro da sua mente, nos seus pensamentos. Então, os caras eram assim, estavam em outra vibe, muito diferente dos romanos. Então, os gregos, eles tinham aquela preocupação de ser o homem perfeito. Você vê isso até nas obras, né? Na arquitetura, nas obras de arte dos gregos, né? Aquela figura dos homens, né? O que os gregos estavam procurando era o homem perfeito. Então, é isso que Lucas ele vai apresentar. Ele vai apresentar Jesus como homem. Como esse homem perfeito que os gregos tanto procuravam, né? O grego não gostava, achava que tinha uma divindade dentro dos homens e era exatamente isso que Jesus era, não é? Então, o Evangelho de Lucas é um evangelho assim muito, muito interessante, porque é o único dos evangelhos que mostra local. Ele é bem completo, eu acho que ele é o evangelho mais completo que tem. Ele vai dando o nome dos locais, ele dá nome para as pessoas.
sabe? Ele dá nome para as mulheres, ele dá data, você vê que ele dá muita exatidão, assim, porque ele não viu Jesus, então tudo que ele escreveu, ele colheu informações, ele ouviu pessoas, então isso traz uma riqueza muito grande pro Evangelho de Lucas. E também pelo fato dele ser médico, e ele dava mais detalhes também sobre os milagres, né? Ele dava mais detalhes ali do que era a doença e tudo mais. E o fato dele apresentar Jesus como homem vai mostrar também a vida de oração de Jesus. Então, Jesus se retirou para orar, porque mostrava ele como homem e com essa necessidade que ele tinha de buscar a Deus, tá? Então, a gente pode resumir aqui que então Lucas ele apresentou Jesus no que ele era, enquanto homem, ok? E vai exaltar a humanidade de Cristo, quão homem ele era. E outra coisa que tem bastante no livro de Lucas é a palavra ele se compadeceu, mostrando os sentimentos, né, a alma de Jesus. E sobre a genealogia, vai mostrar desde Adão, porque mostrando que ele era um homem. Então, esse é mais ou menos o livro de Lucas. Agora nós vamos para o livro de João, o Evangelho de João. Então, no Evangelho de João, costuma-se falar que ele escreveu para os cristãos. Ou seja, quem eram os cristãos? Os cristãos eram pessoas que estavam apaixonadas por Jesus, não é? Pessoas que adoram Jesus. Então, é isso que João mostra, assim, na escrita dele. Ele é um cara apaixonado, escrevendo um livro sobre o cara que é ali o objeto do amor dele, né? Que era Jesus Cristo. Então, é um livro extremamente diferente, é um livro apaixonante, né? E é um livro bem pessoal, assim, porque ele destoa bastante dos outros livros. E também tem muitas coisas no livro de João que não tem nos outros, tá? Porque João, ele era um dos três, né, discípulos que andavam mais próximos de Jesus, então muito provavelmente teve coisas que os outros não viram mesmo, que ele viu sozinho, não é? Ele viu com os outros dois discípulos, então por isso que tem muitas escritas ali que não tem nos outros livros. Então, no livro, ele vai mostrar Jesus como Deus, essa essência divina de Jesus Cristo. E é um livro extremamente apaixonante, assim. Eu gostaria de destacar João 17, que mostra ali o que Jesus falou ali nos últimos dias dele. Então tem muita informação, assim, exclusiva no livro de João, que é maravilhosa. E aí, então, ele vai focar em o que Jesus, né? Quem era Jesus. Ele vai mostrar Jesus quem ele era enquanto Deus. Né, gente? Vocês entenderam o que eu quis escrever aí, né? Enquanto Deus, ok? A sua essência divina. Então, ele vai mostrar aqui a divindade de Jesus. E a genealogia dele é muito interessante, porque ele vai mostrar a origem de Jesus na eternidade, né? No princípio era o Verbo, né? E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, ele vai mostrar a origem de Jesus lá na eternidade. O vídeo deu uma travada, mas eu voltei aqui. Então, isso aqui é só um resuminho mesmo para ajudar você no seu estudo bíblico e você conseguir identificar a diferença entre os evangelhos e isso enriquecer a sua leitura. Por quê? Porque não adianta você só conhecer a história, mas você entender quais são as camadas, o que tinham por trás daquela história. É como se fosse um filme que você assiste 2, 3 vezes, não vai melhorando a sua experiência? Então, esse é o objetivo, não é? De você ler várias vezes os evangelhos, né? E fora que você aí, tá vendo? Você tem 4 visões diferentes que pode aprofundar ainda mais o seu relacionamento com Jesus, você conhecê-lo cada vez mais e se apaixonar cada dia mais, né? A outra parte que eu coloquei aqui no final, que infelizmente não gravou, foi a visão que eu acho que da vida de Jesus que pode trazer um enriquecimento para a igreja, né? Então, por exemplo, no Evangelho de Mateus, eu exalto aqui a questão da palavra, da importância da gente ter conhecimento da palavra, todas as nossas doutrinas ser baseadas na palavra, estudar a palavra. Então, acho que esse é um pilar importante para a igreja. O pilar do livro de Mateus é o poder.
É o poder de realização, o poder de fazer milagre, o poder de Deus mesmo, né? E no livro de Lucas, eu exalto a questão do relacionamento, a importância do relacionamento dentro da igreja, né? A gente conhecer as pessoas, conhecer o nome, os locais, né? Conhecer a dor das pessoas, ser participante disso, né? E no livro de João, a questão do evangelismo, a importância do evangelismo, a gente mostrar o quanto que a gente é apaixonado por Cristo, né? E mostrar isso para outras pessoas, para que outras pessoas possam se apaixonar por Ele também, tá? Então, esse aqui é um resuminho do livro dos evangelhos. Espero que ele te ajude aí, né, nos seus estudos bíblicos e que você comece a ver a diferença entre eles. Assim, chega num ponto que só de você ouvir o versículo, você já consegue identificar de que evangelho é. É muito interessante, tá? Então, ó, que você possa compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever e deixar no comentário se você gosta desse formato, tá bom? Então, um beijo e até semana que vem. Tchau!